Eu saúdo a igreja na santa paz do Senhor. Nós vamos ter um momento de oração, queridos. Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, nós te agradecemos nessa noite porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos acompanhado ao longo da nossa vida e ao longo desse dia. Muito obrigado, Deus amado, pela sua companhia. Pedimos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, que queremos desfrutar um pouco mais da sua companhia. Queremos sentir sua presença, queremos escutar a sua voz, escutar aquilo que vem do seu coração, Deus, para que nós possamos simplesmente sermos alimentados e enriquecidos um pouco mais com os tesouros do teu reino. Tomamos nas tuas mãos essa noite, Espírito Santo de Deus, nos conduz nesse momento em que nós estaremos aqui, nessas horas que nós estaremos aqui, para que assim nós consigamos nos alegrar em Ti. Espírito Santo de Deus, fala conosco de forma profunda, íntima, de forma inconfundível, mexe com o nosso interior, para que as nossas raízes, raízes de amargura ou qualquer outro tipo de raiz que não proceda de Ti, Espírito Santo, ela possa ser arrancada da nossa vida, e assim haja cura, haja libertação nessa noite, haja salvação nessa noite, nesse lugar. Tomamos as tuas mãos, usa os teus filhos e filhas que ministrarão, tocando, cantando, pregando, orando. Usa-nos, ó Deus, na força do seu poder, para que em todas as coisas seja o Senhor visto, seja o Senhor percebido, e assim o Senhor de fato se manifeste nesse lugar, nessa noite. Toma a primazia nessa noite, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém e amém. Mesmo assentados e assentadas do jeito que estamos, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Apenas um versículo 5, para a gente ter uma direção de oração e assim conseguirmos compreender um pouco mais o temor do Senhor nessa noite, que é um dos tesouros, uma parte do tesouro do reino. Diz assim, versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí o restante ele lança uma palavra poderosa, que Jesus fez. Paulo conta nesse texto um pouco do que Jesus fez. A essência de Jesus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo e expressou o seu temor. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, querido, nessa noite eu vou dar uma direção muito simples. Nós já temos falado aqui que temor a Deus não é medo. O temor a Deus, ele vem pela via do amor a Deus sobre todas as coisas, ao ponto da gente respeitá-lo, adorá-lo, honrá-lo e, acima de tudo, obedecê-lo. Jesus fez isso. Jesus honrou, Jesus amou ao seu Pai, Jesus respeitou o seu Pai e Jesus obedeceu o seu Pai. O exemplo foi dado. E a nossa oração para esse primeiro momento pessoal nosso de oração aqui é justamente esse. Você precisa pedir ao Espírito Santo que dê, que plante, que gere no seu interior, no seu coração, o mesmo sentimento que tinha em Cristo em relação a Deus, ao reino e às pessoas. Porque assim nós conseguiremos ir além do que nós fomos até agora. Nós conseguiremos render a Ele o perfeito louvor, a perfeita adoração, a nossa rendição. Só virá se o sentimento que estava no coração de Cristo em relação ao seu Pai, a Ele mesmo, às pessoas, ao Espírito Santo, se esse sentimento estiver no nosso coração, nós vamos para frente, nós vamos para o alvo. Mas se tiver qualquer outro tipo de sentimento, querido, e aqui está
o meu receio em relação a você. Porque na grande maioria das vezes nós temos muitos sentimentos. E sentimos muitas coisas por muitas coisas, menos por Deus. Nós amamos a nossa vida, amamos isso, amamos aquilo e até mesmo supomos adorar isso ou aquilo. Adoração é um termo que só pode. Eu nem vou negociar isso. Quando eu falo eu adoro, esse termo adoro só pode ser empregado a Deus, a nada mais, a ninguém mais. Por isso, querido, nessa noite, veja o que anda no teu coração. Seu coração tem batido pelo quê? Por quem? E você precisa resolver isso, porque Deus quer que o seu coração bata por Ele, que o seu coração tenha amor por Ele, que o seu coração tenha amor pela palavra dEle. Por isso, um pedido a Deus você deve fazer nessa noite. Espírito Santo, gera no meu coração o sentimento que estava no coração de Cristo, para que eu não seja um usurpador, uma usurpadora, mas seja um homem ou mulher obediente a Deus, não importa a consequência, o que me interessa é ser obediente a Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, querido. A paz, igreja. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Temor. Vamos abrir a Bíblia em Ruth 1, do 1 ao 5. Célula. Célula. Do 1 ao 5. Houve uma época quando os juízes eram os líderes de Israel, em que uma fome assolou a terra. Um homem de Belém de Judá deixou sua casa e foi morar em Moabe. Ele levou a mulher e 2 filhos. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quileon. Eram efrateus de Belém de Judá. Os 4 mudaram-se para Moabe. Elimeleque morreu, deixando Noemi e seus 2 filhos. Os filhos se casaram com mulheres moabitas. A primeira se chamava Orfa e a outra Ruth. Eles viveram ali 10 anos. Mas os irmãos Malom e Quileon também morreram. E Noemi ficou sem seus 2 filhos e sem marido. Senhor, muito obrigado, Paizinho querido, por essa palavra ministrada ao meu coração, Paizinho querido. Obrigado por falar claramente, ó Deus, e que eu consiga, Senhor, expressar o que o Senhor já ministrou ao meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. E o título da ministração é: Quando eu temo o Senhor, eu me mantenho na direção. Após a morte do marido e dos filhos, Noemi ela ficou sem saber o que fazer com as duas noras. E perdida, porque Moabe era a terra de deuses pagãos, de outros deuses. E ela já fugiu da seca, não tinha colheita, não tinha nada. Já começou tudo errado, projeto de família, tudo errado, sem a direção do Senhor. Deus apertou um pouquinho, o que eu vou fazer? Vou correr, sair fora. Não quero estar embaixo do senhorio de Jesus, de Deus não. Porque Ele apertou, vou para onde tem o quê? Para onde tem comida. Né? Vou deixar meus filhos perecer? Não,
Deus deixou, mas eu não vou deixar. E muitas vezes a gente age assim, toma a frente de Deus. Esquece que Deus está cuidando de tudo e Ele põe a nossa fé à prova. E assim Ele fez com aquele povo de Belém. E eles surgiram da situação de crise. Como que nós temos reagindo à situação de crise? Com temor ou sem temor? Aí que entra o temor do Senhor na vida daquela mulher. Ela estava fragilizada, ela estava vulnerável, ela estava sem o marido, sem os filhos, que foram os que estavam dando andamento, sem dinheiro, sem comida. E agora? As noras lá, viúvas, ela viúva, se desesperou. E Deus colocou o despertar. Ela se voltou ao Senhor. Mesmo amargurada, ela se voltou ao Senhor. E no versículo 6 ou 7, diz assim: certo dia ela voltou, ela resolveu deixar Moabe e voltar para sua terra, pois ficou sabendo que o Eterno tinha se agradado em visitar seu povo e tinha mandado alimento. Por isso, ela e as duas noras deixaram a cidade em que estavam morando para retornar à terra de Judá. E a diferença entre retroceder e recomeçar é que retroceder, você deixa o que tu ganhou com Deus e retrocede para a tua situação cômoda. E recomeçar do que Deus te deu. E ela voltou para aquela terra. Ela voltou e recorrigiu a rota. Deus, Ele não está interessado com o que você passou ou deixa de passar. Ele está interessado com a tua disposição de renunciar em obediência e não ao que Ele tem a te oferecer. E assim foi Noemi. Noemi, ela voltou. O significado do nome dela é amável. E ela voltou querendo ser chamada de Mara, que é amargura, que significa amargura. Então, ela, o Todo-Poderoso me abandonou. A nossa primeira atitude é fazer, Deus, mas por quê? Questionar a Deus, por quê? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu precisei perder tudo isso? Por quê? Nós temos muito porquê e esquece que Deus está ali cuidando de tudo. Ele está nos testando a todo tempo, a todo momento. E Noemi precisou perder para poder acertar. Quantas vezes eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Eu me vejo muito em Noemi. Eu não precisei perder muitas pessoas que eu amo. Perdi algumas, assim, alguns amigos muito novos no mundo, porque por droga, pelo tráfico e outras situações. E eu me vi assim, nos velórios eu olhava, caraca, moleque, tão cedo tu se foi. E a mãe chorando, eu olhava assim, não quero que a minha mãe chore tão cedo. E eu tenho 2 irmãos novos. E eu oro muito e eu agradeço muito a Deus por Ele ter olhado para mim e olhado para o meu coração e ter me honrado. E hoje, o Paulo, ele é líder de célula. Assim como eu, improvável para muitos. Improvável para muitos. Sou líder de célula para a honra e glória do Senhor. E não do homem que me questionava, que me diminuía. E eu agradeço muito a Deus por isso. Por cada etapa, por cada renúncia dolorosa, por cada perca dolorosa, mas que é para ganhar para o Senhor. Perdi o mundo, mas ganhei Deus. Perdi o mundo, mas ganhei pessoas que falam, eu olho para você. Eu vejo Deus em você. Isso me deixa com fôlego a mais para continuar. E no meio do caminho, a órfã voltou. Ela retrocedeu. Ela, eu não vou, eu vou voltar para os meus pais. Está muito difícil essa caminhada. Foram dias com sede, com fome, até voltar, até chegar em Belém. Elas passaram por muitas dificuldades. E a nossa caminhada cristã também é assim. A gente tomba aqui, tomba ali, tomba aqui, tomba ali, toma umas porradinhas,
mas a gente sabe que Deus é maior que qualquer coisa. Nós sabemos que podemos descansar no Senhor, não importa a situação. Eu descanso no Senhor. Porque, além da fidelidade que Ruth teve com aquela mulher, além da honra e o temor de um Deus que não era o dela, não era o Deus dela, era o Deus de Noemi. Ruth era moabita. Então, ela foi na fé de Noemi. E assim somos nós. Nós temos as nossas referências, nós temos em quem se espelhar, nós temos acima de pessoas, temos um Deus. E temos Jesus, que pagou o preço por nós. E nada, nenhuma situação é maior do que a vitória que Deus tem garantida para cada um de nós aqui. Para cada família, para cada doença, para cada falta de emprego, para cada... seja qual for a situação, nada é maior e melhor do que o nosso Deus. Então, ela voltou com a convicção de que ali era o lugar dela, de onde ela não deveria ter saído. Ela passou 10 anos em Moabe. Quantos anos você vai perder ainda agarrada em seus sentimentos e mazelas? Quanto tempo você vai perder? O que você precisa passar mais para entender que é aos pés da cruz é o seu lugar, que é na presença de Deus que é o seu lugar. E assim foi com ela. Ela passou por vários estágios até entender que não deveria de ter saído, ter passado aquela crise, aquele tempo, lá com aquele povo, na fome, na miséria. E ela se desesperou. Nós somos humanos, nós podemos nos desesperar, mas na presença de Deus. Eu me descabelo na presença do Senhor, né? Na presença de ninguém. Eu choro na presença do Senhor, né? De outra pessoa. Ah, tá difícil, meu Deus, me ajuda, me dá força. É um chororô terrível, mas é na presença dele. E amém, né, pastor? Amém. E mais à frente, ela foi honrada. Nos próximos capítulos, ela conseguiu casar novamente. Ruth conseguiu casar novamente e deu um neto para ela. Ou seja, mais um filho que ela tanto achou que não poderia ter. A nora conseguiu dar esse filho. E esse filho, ele foi um dos... Ele fez parte de um personagem muito importante, que é da linhagem de Davi. Então, olha só, uma história de duas mulheres, de duas viúvas. Se ela tivesse interrompido essa história, não ter se voltado ao Senhor, será que Davi estaria sendo o que é hoje para nós? Que Davi é a inspiração na vida de muita gente, pelo menos para mim. Será se ela não tivesse voltado ao Senhor? Será que se ela não tivesse tido o temor ao Senhor, Davi estaria sendo inspiração para muitos? Não, mas ela se voltou enquanto há tempo. Quanto tempo você vai perder ainda com as suas mazelas e seus achismos? E eu vou parar por aqui, porque senão eu vou falar coisa que não vem de Deus. E eu gostaria que vocês fechassem seus olhos, se for necessário vir ao altar, entregar ao Senhor e pedir, resgatar suas forças, porque Deus, ele é Deus de honrar trajetória, e ele honrou a trajetória de Noemi e Ruth. O que você precisa entregar ao Senhor hoje, entregue no altar.